Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit e hoje a gente vai se atualizar nos mais recentes dados da rede do Bitcoin e da Ethereum. O primeiro gráfico que eu quero trazer aqui é a distância do Bitcoin das suas máximas históricas. No crash da pandemia de 2020, você vê que a gente chegou a uma distância de quase menos 80% em relação às máximas históricas do Bitcoin. Olhando para mais cedo, em 2021, em janeiro a gente chegou a menos 29%, fevereiro menos 24% e abril menos 26%. Depois, entre maio e julho, a gente bateu menos 54%. Em setembro, chegamos a ficar menos 37%. E agora estamos a apenas menos 21,8% das máximas históricas. Então, se você está assustado com a volatilidade que a gente está vendo, talvez você esteja muito exposto ao mercado, porque esse tipo de volatilidade é normal. Vamos dar uma olhada também no volume de interesse, o quanto dinheiro está investido no presente momento em opções do Bitcoin. Isso é importante olhar porque opções normalmente são alavancadas. Então, se houver um movimento muito grande, pode causar com que muitos investidores recebam suas margin calls e tenham que fechar suas posições, o que intensifica ainda mais a volatilidade. E a gente vê que nessa última queda com a notícia do Omicron, o volume aberto em opções deu uma boa declinada. Ele senta agora por volta dos 10 bilhões de dólares. Aqui a gente está olhando para o preço do Bitcoin desde 2017 e de rosa a gente tem a base de custo dos holders de curto prazo. Então a gente pega cada carteira de curto prazo, vê por quanto ela adquiriu e soma. E a gente vê que em momentos bullish, em momentos de subidas, esse indicador tende a servir como um ponto de suporte. Foi assim na corrida de 2017, depois foi tomado como resistência. Em 2019 tentou usar como suporte, mas acabou perdendo e foi tomado como resistência. Em 2020 a gente tomou como suporte e teve essa subida. Logo quando viemos retestar nós perdemos. Testamos a primeira vez, foi suporte, subimos, estamos testando uma segunda vez desde o começo da recuperação aqui de maio, abril de 2021. Se a gente tomar esse ponto como suporte, pode ser um sinal de altas históricas vindo por aí. Aqui a gente tem o preço desde janeiro de 21, de verde a gente tem os lucros realizados e de rosa os prejuízos realizados. E a gente vê claramente que nessa queda recente que a gente vem tendo, os lucros realizados diminuíram bastante e os prejuízos realizados subiram. Isso mostra que as pessoas com pouca convicção no Bitcoin têm aumentado sua saída do mercado. Não estamos nos picos de medo que estivemos mais cedo no ano, perto de junho, mas houve uma subida na realização de prejuízo. Aqui a gente olha para a razão entre lucro e prejuízo dos holders de curto prazo e a gente vê que a convicção deles no mercado, assim como eles colocam aqui, está sendo testada. Inclusive, no presente momento, a gente tem mais holders de curto prazo em prejuízo, praticamente no 0 a 0, mas um pouco mais no prejuízo. Aqui a gente tem de amarelo a porcentagem da oferta do Bitcoin que está em carteiras com histórico de investir para o longo prazo. Houve um pequeno declínio, mas ainda assim não é um movimento tão brusco quanto foi no começo da corrida de 2020. Aqui a gente está olhando para o SOPR dos holders de longo prazo. Lembrando que o SOPR é o Spent Output Profit Ratio. Então é a quantidade das transações que estão sendo gastas que estão em lucro. Abaixo dessa linha quer dizer que a maioria estaria em prejuízo. A gente ainda tem que a maioria das transações da rede estão em lucro, não tanto quanto estiveram nas altas aqui dos 62 até os 65 mais cedo no ano, mas ainda estão em lucro. Porém, há uma clara tendência de declínio. A gente pode estar tentando quebrar essa tendência e colocar uma de alta, mas isso ainda não se concretizou. Seria legal a gente colocar essa tendência de alta. Agora vamos dar uma olhada na porcentagem de moedas que estão em holders de mais de um ano. No último vídeo a gente viu que estava praticamente estável, talvez querendo colocar um movimento de crescimento aqui, e a situação parece mais ou menos a mesma. A gente estava em 54%, chegamos a 55%, então talvez esteja começando a haver esse crescimento. E como eu disse no último vídeo, esse crescimento não seria ideal. O que por um lado é bom, porque quer dizer que as pessoas estão investindo para o longo prazo, mas por outro quer dizer que os investidores de curto prazo, que muitas vezes são os que permitem que os preços subam, porque eles estão fazendo seus trades, eles estão mais eufóricos, e isso quer dizer que esses caras podem estar saindo do mercado. Por isso a gente vê uma correlação negativa com o preço. A gente vê esse indicador caindo enquanto o preço sobe. Infelizmente, ele continua com cara de que quer subir, mas isso pode mudar. Como a gente viu aqui em 2019, ele pode ter mudanças mais bruscas. Agora vamos dar uma olhada para o MVRV. Lembrando que ele é o market cap do Bitcoin menos o cap realizado, que é basicamente o market cap, só que em vez de multiplicar toda a oferta do Bitcoin pelo preço atual, cada Bitcoin é multiplicado pelo valor da sua última transação na rede. E tendo essa diferença, a gente divide pelo desvio padrão
variação do market cap. E basicamente, quando o MVRV tem esses picos, ele indica possíveis topos locais do preço. E no momento a gente está em níveis muito confortáveis, uma tendência de subida, mas ainda em níveis muito confortáveis. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês para a quantidade de carteiras com mais de 1000 bitcoins. E essa eu vou dar um zoom aqui mais perto e a gente começa novamente a ver talvez o início de uma tendência de alta. Isso indicaria que as grandes baleias com mais de 1000 bitcoins estão voltando a acumular. Isso seria um bom sinal, mas ainda não está confirmado. Pode-se dizer que a gente vem andando de lado já há algum tempo, especificamente desde aqui maio. Aqui eu queria chamar a atenção para o volume agistado na rede do Bitcoin, que está em máximas históricas. Claro que esse volume é medido em dólares, então com a alta do preço isso aumenta, mas mesmo assim a gente está em níveis mais altos que estivemos há pouco tempo, quando o preço estava um pouquinho superior. O hash rate, a força de computação da rede, deu uma pequena queda recente, porém a tendência de alta, para mim pelo menos, parece intacta. Mais um pouco e vamos retomar as máximas históricas que fizemos aqui pelo mês de maio. E mesmo tendo picos de transação, o preço da transferência continua super controlado aqui pelos 2 dólares e 54 cents. Lembrando que isso aqui é a média móvel de 7 dias. Olhando agora para Ethereum, a gente vê que o hash rate, a força de computação da rede, também deu uma caída recente, mas está muito perto das suas máximas históricas e em uma condição muito tranquila, a rede é muito segura. Se a gente olhar para a porcentagem da oferta de Ethereum que está em lucro, a gente está subindo. Atualmente, em 93,78% da oferta está em lucro. E para finalizar aqui, eu trago para vocês a quantidade de endereços de Ethereum com um balanço acima de 10 milhões de dólares. Obviamente, houve uma queda recente, até porque os preços caíram um pouquinho, mas esse gráfico me parece muito saudável, me parece muito bullish. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e até hoje mais tarde que eu venho com as notícias.